Seja bem-vindo à Escola Sabatina. Participe, envolva-se. Deus quer derramar inúmeras bênçãos em sua vida. Olá, tudo bem com você? Eu cumprimento você com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos começando mais um estudo da lição e esse é o programa Lição Diária. É um programa que Deus propôs no meu coração para que eu gravasse aqui todos os dias para você, especialmente para você, para que possamos nos alimentar juntamente da palavra do Senhor. E o fundamento desse estudo é a lição da Escola Sabatina. E esse trimestre está com o tema Missão de Deus, Minha Missão. Bom, convido a você a deixar o seu like, o seu comentário. Se você não for inscrito no canal, está chegando pela primeira vez, inscreva-se no canal. Compartilhe esse vídeo também com mais pessoas. O tema de hoje é um fundamento profético. Ontem nós estudamos sobre a experiência dos discípulos na ressurreição de Cristo. E hoje nós vamos ver o fundamento desta experiência, né? Porque tudo na Bíblia tem uma base, né? A palavra de Deus é a base para tudo. Então hoje nós vamos estudar sobre isso, né? E a pergunta número 2 já começa com a pergunta, né? O tema de hoje: o que aconteceu e por que essa foi uma experiência tão crucial para os apóstolos? Resposta: Jesus apareceu no meio deles, né? Fundamentou essa experiência na palavra. Amém, né? Eles ficaram assustados quando viram Jesus aparecendo para eles depois de estar morto, né? Jesus queria mudar a cosmovisão dos seus discípulos, queria que eles compreendessem o seu ministério, né? Os discípulos andaram tanto tempo com Jesus, mas ainda não haviam compreendido o mistério do ministério de Jesus, né? Jesus, quando estava com eles, Jesus falou com eles, né, sobre a sua ressurreição, sobre o seu ministério. Mas na mente deles, Jesus ele seria um rei, né? Um rei político, e que derrubaria aquele trono de César, e que sentaria na cadeira de César, e reinaria, e mudaria a situação ali daquele país, daquela cidade, mudaria eles de vida, né? Quando Jesus falava que veio tirar o pobre da opressão, veio trazer paz, eles compreendiam dessa maneira que Jesus seria um político, né, do bem, que mudaria tudo. Mas o propósito de Jesus era outro. Estava na palavra, estava na Torá, nos livros do Antigo Testamento, nos escritos de Moisés, sobre o Cordeiro de Deus. Isaías falou que Jesus viria, né, morreria e seria ressuscitado. Mas os discípulos não compreendiam as profecias, né? E eu chamo a sua atenção aqui para Lucas 24, versículo 44. Ele disse: são essas as palavras que vos disse ainda estando convosco. Convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Jesus disse isso, né, na sua aparição dos 12, né, depois de sua morte. Jesus chamou a atenção para ele, né, para eles a esse versículo, né? São essas as palavras que eu ainda disse quando estava com vocês, né, mas vocês não entenderam. Então Jesus estava confirmando para eles. Então lhe abriram-lhe os olhos, né, a Bíblia fala que lhe abriram-lhe os olhos e eles compreenderam o ministério de Jesus. Então agora eles tinham certeza que Jesus não seria rei político. Jesus veio para trazer salvação à humanidade, né? Esse era o propósito de Jesus.
Jesus não se contentou apenas em mostrar-lhes suas cicatrizes, né, na aparição dele, como efeito diante dele. Ele conduziu a palavra e o fundamento profético à obra de seu ministério. Não importava quão grande fosse a experiência que tiveram com ele. Jesus queria que a fé dele fosse fundamentada na palavra de Deus. Né, na palavra de Deus. Será que a sua fé e a minha fé está fundamentada na palavra? Será que nós estudamos as profecias de Daniel, do Apocalipse, para compreender o que Jesus quer de nós nesses últimos tempos? Né? Será que compreendemos sobre as 3 mensagens angélicas, sobre o santuário celestial? Será que estamos compreendendo? Será que compreendemos qual a finalidade do Santo Sábado? Ou temos uma cosmovisão distorcida, como aqueles discípulos também tinham? Né? Precisamos sim ter uma experiência com Cristo, como os discípulos tiveram. Mas essa experiência ela precisa estar fundamentada na palavra de Deus. Senão a experiência ela não tem serventia alguma. Eu vou trazer aqui um exemplo. Né? O inimigo ele pode também trazer experiências falsas para as pessoas, para que elas acreditem no errado. Né? A Bíblia ela não defende a imortalidade da alma, de maneira alguma. Mas algumas pessoas, até mesmo evangélicas, têm experiência pós-morte, né? Ouviu um parente que morreu, né? Ouviu a alma sair do corpo depois de ter uma parada cardíaca e colocam essa experiência acima da palavra de Deus. Está errado. A palavra de Deus diz que após a morte o homem dorme, acorda na ressurreição, né? E que o Jesus, ele, quando morreu, ele ressuscitou em carne e osso. Não existe uma alma que se separa do corpo. Não é bíblico. Ah, Adriano, mas eu não creio assim. Estude a Bíblia, você vai crer. A Bíblia não ensina que a alma se separa do corpo. A Bíblia não ensina a imortalidade da alma. Jesus ressuscitou em carne e osso. Tá bom? E assim também vamos ressuscitar em carne e osso. Nossos corpos serão transformado. Não existe esse negócio de alma atravessar a parede. Mas muitas pessoas são levadas pelo inimigo a ter uma experiência assim. E aí muda a cosmovisão delas, ela entende assim. Né? Mas Jesus, quando apareceu os discípulos, ele mostrou para eles que eles estavam cegos. Eles não compreendiam as profecias. Né? Jesus, estando com eles, falou com eles e eles não compreenderam. E ele morreria e ele ressuscitaria ao terceiro dia. Amém? Nossas experiências com Jesus não podem firmar-se sem o fundamento. Eu só falei aqui. Primeiro, a palavra de Deus. Se não está na Bíblia, ainda que chova, né, fogo do céu, eu não acreditarei. Né? Ainda que eu tenha uma experiência e não for bíblica, eu não acreditarei. Né? Por isso que muitas pessoas são enganadas, né? Com essa teologia da imortalidade da alma, né? Do espiritismo, porque um parente desaparece ali e aí eles creem que é assim, né? Mas é o diabo se transformado em forma de parente. Influindo as profecias que apontam a história e para os eventos que influem, o primeiro e o segundo advento de Cristo conduzem a ele. Com essas verdades firmemente compreendidas, estaremos prontos e motivados para a missão. Se nós estivermos fundamentados na palavra de Deus, né, fundamentados nesta palavra, nós vamos cumprir a missão de Cristo. Né? Nós vamos compreender as profecias de Cristo. Né? Até os animais eles entendem os sinais das estações, mas o ser humano não entende os sinais da volta de Jesus, porque não estudam as profecias. E isso precisa ficar bem claro para nós. Né? Hoje, um fundamento profético. Né? Nós entendemos hoje nessa lição que precisamos estar fundamentados na palavra de Deus. Né? Experiências, como estudamos ontem, são importantes. Mas se as experiências não estiverem de acordo com a palavra de Deus, elas não têm serventia. Os discípulos tiveram experiência, né, de ver Jesus ressuscitado e não compreenderam o porquê. Eles não estavam fundamentados na palavra.
né? Se eles tivessem fundamentado na palavra, né? Eles teriam crido a primeira vez que viram Jesus ali, né? E até mesmo antes de Jesus ressuscitar, eles teriam essa certeza que isso aconteceria, né? Mas eles tiveram a bela lição, um grande ensinamento, né? E Jesus lhe abriu-lhe o entendimento, está lá em Lucas 24, 45, para que compreendessem essas verdades que deveriam compartilhar ao mundo, tá bom? Que Deus te abençoe, te proteja, te livre de todo mal. Muito obrigado por essa, né? Pela sua atenção no dia de hoje. Hoje é segunda-feira, 6 de novembro, já é 6 de novembro, o mês vai voar, né? E o ano já está indo embora, né? Que Deus abençoe você. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, seu comentário, comente aí embaixo o que você achou do estudo de hoje, da palavra de hoje, tá bom? Uma palavra forte, né? Um estudo muito bom e rico para nós. Essa lição é um verdadeiro livro de teologia para nós, tá bom? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado pela Tua presença, pela Tua palavra, pelo Teu entendimento a nós. Abençoe essa pessoa que está em casa, perdoa-nos os nossos pecados, traz-nos a cura, o livramento de todo mal e nos proteja. Que nós possamos ter o Teu Espírito Santo em nossa vida, para entender tudo que o Senhor fala a nós, para levar essa palavra a outras pessoas. Em nome de Jesus, amém. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser e Ele quer. Tchau, tchau.